Vamos para mais um vídeo do canal Marcionita. O vídeo de hoje se trata de avisar a todas que já temos a reconstrução da primeira Bíblia, feita por Marcion de Sinop no ano de 144 DC. Boa noite a todos, né? Vamos para mais um vídeo do canal Marcionita. Nessa noite aqui estou muito contente porque a gente conseguiu reconstruir a Bíblia Marcionita. Ela já está aqui nas minhas mãos, tá? Bíblia Marcionita. E o que é a Bíblia Marcionita, né? Todo mundo conhece, né? A Bíblia normal, né? A Bíblia Sagrada, né? Que eu também tenho na minha casa. E agora nós temos a Bíblia Marcionita. Bom, se você olhar, né, na Wikipédia, se olhar no Google, né, e você vê Márcio de Sinop, né, você entra lá, você vai ver uma coisa, que Márcio ele foi responsável por fazer o primeiro cânon, né? Cânon quer dizer um ajuntamento de livros, ou seja, uma Bíblia, né? Ele fez essa Bíblia entre o ano 120 e 144 da nossa era cristã. E essa Bíblia, né, esse cânon que aqui está, né, ele só tinha as 10 cartas de Paulo, né, e um Evangelho do Senhor. E a nossa Bíblia, que nós temos hoje, né, no Novo Testamento, ela tem 27 livros, e a Bíblia Marcionita só tem 11 livros. Por que isso, né? A Bíblia Marcionita foi feita, como eu já disse, no ano 120 da nossa era cristã. Márcio de Sinop, ele foi até as igrejas que Paulo fundou, foi lá e pegou uma cópia das cartas de Paulo, tá? Ele tinha facilidade de navegação, porque o pai dele era dono de um estaleiro, então ele tinha um poder aquisitivo muito bom, então ele podia fazer viagens, e assim ele fez. Ele fez viagens em todas as igrejas, Éfeso, os Gálatas, os Coríntios, e foi lá, retirou de lá as cartas que Paulo tinha mandado. Pegou uma cópia de cada carta que Paulo tinha mandado e agrupou para que num determinado momento ele fizesse a sua Bíblia. Depois ele também pesquisou entre as lições orais lá, um evangelho, né? E também compilou seu evangelho. Em um determinado momento da história, em 144 da nossa era cristã, ele, agora sendo bispo de uma igreja grande de Alexandria, né? Vocês podem ver lá, ele é o 8º bispo da linhagem dos bispos de Alexandria. Você verá que Márcio é bispo da Alexandria, ou que me remete a pensar que ele seria o bispo de uma cidade grande daquela época. E todo mundo sabe que os bispos daquela época, de cidades grandes, dominavam sobre os bispos de cidades menores. Então ele seria como se fosse hoje um papa. Então, ele sendo vamos dizer assim, um papa, ele teria todo o know-how, teria logística, teria o conhecimento, tudo à disposição dele, né? E assim ele fez, ele compilou sua Bíblia em 144 da nossa era cristã. Bom, não tinha mais nada antes disso, né? Nós temos até um site hoje do Vaticano que ele está compilando os seus manuscritos, né? Digitalizando, por assim se dizer, para perpetuar eles. E eu tenho um site que eu vou colocar depois nesse vídeo aqui, disponibilizando, né, um site de visualização. Vocês vão ver uma Bíblia bem antiga e que tem os dizeres que as cartas de Paulo, né, foram retiradas desse cânon de Márcio. Então, a única fonte que a Igreja Católica teve realmente para colocar na sua Bíblia as cartas de Paulo foi a Bíblia, né, essa primeira Bíblia, essa Bíblia escrita por Márcio de Sinop. Ela pegou dessa Bíblia. Os evangelhos, né, esses 3 evangelhos sinóticos que tem, foi trazido por o bispo de Irineu de Lyon, que não teve explicação nenhuma, né, da onde ele trouxe. O Evangelho do Senhor, nós acreditamos que foi escrito por um marcionita,
porém sem o capítulo 2, capítulo 1 e 2, né? E ele é bastante espiritual, o Evangelho de João, né? E foi acrescentado o livro de Atos, né? O livro de Atos dá uma biografia de Paulo bem diferente da biografia que ele relata no livro de Gálatas, então nós temos que confiar mais no que está em Gálatas, que é uma carta escrita no ano 60 e 80, do que o livro de Atos, que foi escrito entre 166 a 188, né? Então é isso. Por que nós estamos, né, querendo que você adquira essa Bíblia? Porque você vai ver a Bíblia que foi usada por mais de 100 anos entre os irmãos daquela época, né? Enquanto Marcion estava vivo, ele era imbatível, e essa Bíblia aqui, como ele era, eu já disse, quase que nem um papa, ninguém ousava, né, debater contra ele e aceitava essa Bíblia com a maior naturalidade do mundo. Depois da morte dele, o que aconteceu? Aconteceu que os bispos invejosos, né, lançaram um ataque fulminante contra o Márcio, sua Bíblia e seus ensinamentos. Já no cânon muratoriano, né, no ano 190, porque Márcio possivelmente morreu em 185 depois de Cristo, 5 anos depois da sua morte, já começam os ataques, né, à Bíblia marcionita. No cânon muratoriano, a gente já vê lá a proibição, né, da leitura da Bíblia marcionita nos cultos da ortodoxia. Ok. E depois, né, com o passar do tempo, depois de determinados concílios, até o concílio de Nicéia, a Igreja Católica tomou a força de poder de Roma e decretou que todos, né, que realmente não assumisse e pregasse e concordasse com o credo dos apóstolos seria considerado herege. Então os maçonitas não confessam nenhum item do credo apostólico colocado pela Igreja Católica. Então eles foram considerados hereges. Sua Bíblia, a partir daquele momento, né, foi queimada, como foi queimada a Igreja de Alexandria, escritos gnósticos foram queimados. E na história só ficou que realmente a ortodoxia, ou seja, a Igreja Católica, né? Porque a ortodoxia, até o ano 300 e pouco, se chamava só ortodoxia. Depois se dividiu em ortodoxia ocidental, que é a Igreja Católica, e a ortodoxia oriental, que conserva esse nome até hoje. Então, essa Bíblia que nós temos aqui é uma reconstrução da Bíblia que Marcion confeccionou, e era chamada a primeira Bíblia, né? A Igreja Ortodoxia quis macular essa Bíblia. Nós não encontramos nada na história com adjetivos a ela, né? Tem notinhas pequenas sobre ela, mas era um trabalho, né, que Tertuliano escreveu 5 livros contra Márcio. Então você imagine, o que Márcio pregava não era uma coisinha à toa, uma heresia, porque senão o grande Tertuliano não teria, né, escrito 5 livros contra Márcio. Ele escreveu, né? E desses 5 livros ele estava com uma Bíblia, mais ou menos uma Bíblia marcionita nas mãos. Então ele tentava se contrapor, né, às ideias de Márcio, usando sua própria Bíblia, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte: vocês terão na mão de vocês a primeira Bíblia, né? E vocês poderão fazer uma análise como que ela era antes e como ela é hoje. Se retira dela toda aquela camada católica que a gente pensa que foi enxertada nos concílios católicos, né? Então a gente crê e acredita que a Bíblia marcionita está isenta dessas camadas católicas.
Então foi muito tempo de estudo, de trabalho, né? E se deve ao pesquisador Adrian Kozat, né? E eu ajudei ele em com a minha humilde conhecimento, né? E nós formulamos essa Bíblia que está à sua disposição. Então, por que adquirir essa Bíblia? Para o seu próprio bem. Pode ser curiosidade, pesquisa, comparação. Então você vai ver o que os cristãos primitivos tinham nas suas mãos. Aí você verá o acréscimo católico que foi feito nessas Bíblias. Então essa Bíblia está depurada, ou seja, foi retirado nela a camada católica que está dentro, né, dessa nossa Bíblia que nós temos. Ela é 100% fidedigna? Não, não é 100%, é impossível. Mas a gente pretendeu, com nossos estudos e nossas pesquisas, chegar o mais perto possível da perfeição. Então você vai ter aí uma grande ideia do que era a Bíblia que Márcio escreveu, ou seja, a primeira Bíblia entre os irmãos, né, primitivos. Espero que vocês gostem. Ela tem as 10 cartas de Paulo, tá? Não tem nem 1 Tito, nem 1 Timóteo, nem Tito, nem 2 Timóteo, que são cartas pastorais escritas bem depois. Não tem 3 evangelhos, só tem um. Paulo falou, se alguém vos pregar outro, não outros evangelhos, né? Então Paulo só fala de um evangelho, né? E não tem o Velho Testamento, porque Márcio não acreditava que o Velho Testamento devia ser incluído numa Bíblia, numa mensagem trazida por Crestos. Porque, apesar dele não negar a veracidade do Velho Testamento, ele admitia que o Velho Testamento era somente para o povo de Israel e seu Deus, né? E que Cristo veio apresentar um Deus diferente, superior, um Deus do amor incondicional, e que esse Deus do amor incondicional nos trouxe uma nova mensagem. E que essa mensagem só foi revelada através de Crestos. Como Crestos disse, ninguém vem ao Pai senão por mim, e somente a quem eu quiser revelar. Então essa mensagem não está no Velho Testamento, mas está nas palavras de Crestos, né? E Paulo disse uma coisa interessante: se alguém vos pregar outro evangelho que não seja o meu, considere anátema. Então é muitíssimo, repetir, muitíssimo importante que você saiba qual é o evangelho que Paulo pregava, porque isso depende da nossa salvação. Eu sou duro em dizer isso, porque ele diz, mesmo que o anjo do céu vos traga outro evangelho que não seja o que eu tenho pregado, considere anátema. Então, nós corremos o risco de estar diante de evangelhos que são anátemas. Então, cabe a cada um tirar suas conclusões. Eu já tenho a minha, mas eu não quero passar a minha conclusão. Eu quero que vocês comprem essa Bíblia, né? E vocês também cheguem à mesma conclusão que a gente. Deus abençoe a todos, né? Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.